Boa tarde, minha gente. Aqui é Rigas do canal Nerd Vascaíno na cozinha. Vamos comentar o dia seguinte do jogo do Vasco contra o Flamengo, né? Clássico do Maracanã, que terminou empatado em 1-1. Foi um jogo bem interessante, né? O Vasco jogou como sempre no primeiro tempo. O Flamengo teve mais posse de bola, teve mais presença na área do Vasco. O Vasco atuou sem um dos zagueiros titulares, que era o João Vitor, né, que ele estava suspenso, terceiro cartão amarelo. E com uma diferença no ataque, o Jean Davi, o chileno, né, ele entrou iniciando o jogo pelo lado direito do campo, e o Verratti como centroavante, e no lado esquerdo o Davis, né, o DVD. O que aconteceu é que o Flamengo estava um time muito remendado, né? O Flamengo começou com a Arrascaeta no banco, veio com a ausência do Pedro, né? O Pedro não jogou, ele colocou a Arrascaeta no banco, o De La Cruz estava machucado, não jogou, ou seja, o time do Flamengo estava bem remendado, mas assim mesmo ele tem um elenco muito bem qualificado, muito bom. O elenco do Flamengo é o melhor do Brasil, disparado, né? E o que aconteceu foi o previsto, né? O Flamengo no primeiro tempo, em cima do Vasco, o Vasco com uma proposta de contra-ataque, né? Visivelmente tentando jogar no contra-ataque, só que não foi efetivo, né? Até a postura do time foi, até alguns comentaristas aí, alguns youtubers que falam de Vasco estavam comentando que foi uma atitude covarde do técnico. Eu penso que o time do Vasco, como eu disse, o elenco não é um elenco qualificado, né? E ontem teve o agravante, o principal jogador, né, o Dimitri Payet, o francês, não jogou, ele não atuou. Ele visivelmente fora de forma, visivelmente parece que ele está cansado, ou com, às vezes, uma certa má vontade, uma certa displicência nos lances capitais. Ele, como craque do time, ele tem que chegar e chamar o jogo para si. Todo craque, todo jogador diferenciado tem que ter essa atitude de puxar o jogo para si. E não foi o que aconteceu com o Dimitri Payet. Precisou, no segundo tempo, a proposta do jogo continua a mesma. O Flamengo fez o primeiro gol, né, com o Gerson, numa jogada que, a meu ver, poderia ter sido interrompida no meio de campo, né? E não foi, o meio de campo o time foi recuando, deixando o time do Flamengo chegar na área, e pegou o Gerson pelo lado direito do campo, sozinho, para fazer um gol. Só depois que o Vasco tomou o gol é que o nosso querido técnico Rafael Paiva resolveu mexer no time e tirou o Payet, que não estava fazendo nada, colocou o Felipe Coutinho, colocou o Emerson Rodrigues, tirou o Jean Davi, que para mim ele foi prejudicada a atuação dele por conta do meio de campo, né? E o meio de campo não estava ajudando o ataque. Então tirou o Paulo Henrique, né? E colocou o Puma Rodrigues no lugar dele, e o Ryan entrou no jogo também. Esses jogadores que eu citei agora foram fundamentais para o empate do Vasco, porque o Flamengo estava atacando pelo lado esquerdo com o zagueiro, e ele chegou a entrar na área, caiu, né, ele se embolou com o jogador do Vasco, aí a torcida do Flamengo reclamou que poderia ter sido um suposto pênalti, e a bola retomada na área do Vasco, e ela saiu para o Ryan. O Ryan sai jogado pelo lado direito, uma velocidade bem interessante. Ele consegue passar para o meio e consegue encontrar o Emerson Rodrigues no lado esquerdo. O Emerson Rodrigues domina a bola e dá uma tropeçada, mas ele consegue recuperar e faz um cruzamento, invertendo a jogada para o Puma Rodrigues no lado direito. O Puma Rodrigues pega a bola, cruza para a área, e o Felipe Coutinho está sozinho, entra de cabeça e faz o gol. Ou seja, as quatro substituições do Rafael Paiva mudaram o jogo, né? O Vasco passou a atacar mais e chegou ao empate, entendeu? Então, essas escalações do Rafael Paiva às vezes passa por um certo medo, né? Principalmente quando está jogando com times mais
né, assim, mais privilegiados tecnicamente, digamos assim, né? Então ele prefere recuar o time, prefere jogar na retranca, esperar o time adversário atacar para ele contra-atacar, e geralmente quando acontece isso, toma um gol. Domingo agora vai ser contra o Palmeiras, lá em Brasília, né? Esse mando de campo foi vendido lá atrás pela 777, e para mim esse jogo teria que ser em São Januário, né? Por conta da torcida, porque a força da torcida do Vasco também é no Brasil inteiro, só que o ambiente de São Januário tem que ser hostil para qualquer adversário. O Vasco tem que aproveitar o fator casa como força, porque o time, como volto a dizer, e vários youtubers, comentaristas de esporte, eles falam, o time do Vasco não é um elenco qualificado, né? Essa janela principalmente mostrou isso. Ele não tem a janela foi muito mal aproveitada. Nós temos até hoje com falta de um zagueiro. Se acontece de um Maicon, como jogou com o nariz quebrado, jogou no sacrifício, e o Léo Pelé se machuca, você vai colocar quem na zaga? Ah, rapaz, agora tá dando Júnior, você tem que usar a base para jogar. Tá entendendo? Você não vai jogar sem zagueiro. Entendeu? Então você tem que contratar um zagueiro. Prioritariamente, né, tem que contratar um zagueiro. Tá? No mínimo 2 já seria o ideal. Para você ter uma reposição de elenco, para você ter poder fazer um rodízio, entendeu? No caso de uma suspensão, no caso de uma contusão. Meio campo, nós temos um monte de meio-campistas. E o que não falta no Vasco meio-campista. Aí contrataram o Coutinho, contrataram o Souza, entendeu? Veio o Alex Teixeira, que também até agora não disse a que veio, entendeu? Mas no final do dia, no frigir dos ovos, foi um bom resultado. Você fazer um ponto, você manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro e você demonstrou lá na frente que você pode se aventurar jogando mais, você pode se aventurar tentando uma vitória, não ser um time tão reativo, toda hora reativo. Você tem que ter um momento de atacar, um momento de você fazer o time adversário recuar, ou ele falar assim, opa, os caras estão jogando, estão vindo para cima, não vamos também de peito aberto não, que a gente pode tomar um gol, entendeu? Ter um respeito, forçar o respeito dos times adversários em relação ao Vasco, entendeu? Então é isso. Foi 1-1, né, o clássico dos milhões, e com sabor de vitória para o Vasco, sabor de derrota para o Flamengo, mas eu espero que continue pontuando. Eu prefiro ser pragmático, você jogar não tão bem, mas você conseguindo os pontos, do que você jogar maravilhosamente bem, tecnicamente, e você perder os jogos, entendeu? Então é isso. O comentário do jogo do Vasco-Flamengo foi agora, esse é minha opinião. Ok? Curta, compartilhe, comente no canal Nerd Vascaíno na Cozinha. Um abraço a todos.